Saúde é com a gente. Olá, bem-vindo, bem-vinda. Eu sou Fabiana Silbor e hoje converso com o Dr. Alcino Reis, professor, médico nefrologista e também diretor de recursos próprios da Unimed Uberaba. O assunto é muito interessante e você vai gostar. Doutor, muito obrigada pela sua presença. Eu que agradeço a participação, Fabiana. Começando, o que é um médico nefrologista? O médico nefrologista é uma especialidade que é mais recente, né? É a especialidade que vai ficar responsável pelas doenças renais, mais especificamente pela parte funcional dos rins. A parte estrutural, que é a parte cirúrgica, de intervenção, fica mais com o pessoal da urologia. Então, até hoje em dia, tem ainda uma certa confusão para os pacientes, o que o nefrologista faz e o que o urologista faz. Então, o nefrologista é mais especificamente relacionado à parte funcional dos rins, que a gente vai comentar daqui para frente. Doutor, o que são os rins? Os rins são dois órgãos sólidos, né? Apesar de ter pessoas que nascem com um rim só, e nem por conta disso elas são consideradas doentes, né? Um rim dá conta normalmente do funcionamento normal do corpo. Então, os rins são dois órgãos sólidos responsáveis principalmente pela filtração do sangue, pelo equilíbrio líquido no corpo, né, o equilíbrio hídrico, eletrolítico, relacionado com a parte de substâncias químicas como sódio, potássio, que são os eletrólitos, e também responsável pela produção hormonal. Por exemplo, o rim, poucas pessoas sabem disso, produz um hormônio chamado de eritropoetina, que esse hormônio vai lá na medula e ser responsável pela produção sanguínea. Então, uma das manifestações da doença renal crônica a longo prazo é o aparecimento da anemia, que é secundária à falência renal. Doutor, eu já vi pessoas com diagnósticos de rim no formato ferradura. Isso. O rim em formato ferradura realmente fala-se em rim ferradura porque lembra a ferradura, né, de um animal. Nem por conta disso o rim ele perde a função, né? Às vezes esses pacientes portadores de rim ferradura podem ter uma infecção urinária de repetição, né? Mas nada assim que acarrete a longo prazo uma perda significativa de função renal. Professor, quais os hábitos prejudicam os rins? Os hábitos que são prejudiciais aos rins são os mesmos hábitos que são prejudiciais à parte cardiovascular. Alimentos gordurosos, alimentos ricos em sódio, né, que é o sal, privação de água, então pessoas que não ingerem quantidades adequadas de líquido, muita fritura, muita gordura, como já foi falado. Então, as mesmas orientações para se ter uma doença, uma alimentação saudável do ponto de vista de proteção cardiovascular é a mesma da proteção renal. Dieta, que a gente fala hipossódica, com pouco sal, muita água, muita verdura, frutas, né, bastante cereais, fibras. Então, mais nessa linha mesmo de alimentação de saúde cardiovascular, que é, consequentemente, a alimentação renal. Doutor, nós estamos recebendo uma pergunta aqui muito interessante dessa questão do sal. A gente adora um sal. E como o senhor está nos ensinando, isso é realmente muito prejudicial. E a gente já viu isso para outras questões, como a hipertensão. A gente consome muito sal, né, na nossa sociedade. O sal, eu costumo brincar, né, com o pessoal lá na faculdade, com os alunos, que os três pós brancos que matam o ser humano é a cocaína, o açúcar e o sal. Então, para a gente ver os malefícios que isso nos traz, né? O sal, especificamente, ele aumenta a pressão arterial sistêmica, ele lesa a parte renal, principalmente a parte tubular. Isso aí acarreta a longo prazo uma lesão nos endotélios vasculares, né? Lesão especificamente no vaso. Isso aí leva à perda de função renal, leva à hipertensão arterial sistêmica e leva a uma sobrecarga cardiovascular. Então, com o passar do tempo, por exemplo, pode ter um aumento do lado esquerdo do coração, então a hipertrofia esquerda, né? Secundário, tudo isso aí é uma alimentação inadequada.
Doutor, eu tenho como substituir o sal? Assim, sei que diminuir é uma opção também, aprender a consumir alimentos com menor quantidade e muitos sabores até nem precisam de sal. Sim, na prática, a gente tem o sal com 50% menos sódio, né? No lugar do sódio, eles colocam potássio. Só que isso aí fica um pouco restrito para alimentação nos renais crônicos, porque o paciente renal crônico ele não consegue excretar o potássio do corpo. A gente sabe que o potássio, quando se eleva, ele pode trazer graves prejuízos para o organismo, inclusive uma parada cardíaca, arritmias que podem ser fatais. Então, o renal crônico, especificamente, nós desaconselhamos a usar o sal light, né, que é o sal que tem 50% menos sódio. Mas a população que não tem alteração de função renal pode normalmente usar o sal light. Mas os outros demais temperos, salsinha, cebolinha, um alho, isso aí pode ser usado de maneira assim, abundante, sem nenhum prejuízo para a nossa saúde. Eu sou Fabiana Silbor, esse é o Dr. Alcino Reis, que é também professor, médico, nefrologista, diretor da Unimed Uberaba, está à frente de uma série de atividades no Hospital São Domingos. Doutor, muito obrigada, é importante a sua presença aqui. Em relação a essa questão dos rins, nós também temos esses hábitos de água. A gente já ouviu tantas vezes que tem que beber água, talvez seja uma das informações mais divulgadas. Só que, doutor, muita gente ainda consome pouca água. Exatamente. Os pacientes que nos procuram, um dos exames que a gente pede para avaliar a função renal, avaliar se está tendo perda de proteína na urina, é um exame cuja coleta se faz com uma urina de 24 horas. Eu gosto muito desse exame porque, além de mostrar a alteração, me mostra exatamente a quantidade de líquido que o paciente está ingerindo, porque muitas das vezes o paciente acha que ingere uma quantidade adequada de líquido e, na verdade, não ingere. Qual que é a quantidade mínima recomendada de líquido por dia? 30 ml quilo dia mais 500 ml, ou seja, meio litro relacionado à parte de suor. Então, por exemplo, se você pesa 70 quilos, o ideal mínimo de líquido por dia para o seu organismo funcionar de maneira adequada seria 2 litros e 600 ml. 2,100 do seu peso e 500 ml do suor, que a gente chama de perdas insensíveis. Pode tomar mais? Pode tomar mais. O ideal seria 50 ml por quilo. Eu falei o mínimo, que é 30 ml por quilo. E muitas pessoas também me perguntam, beber muita água pode trazer algum dano? Pode. Se a gente ingerir mais de 14 litros de água por dia, isso aí pode levar a alguns distúrbios eletrolíticos no nosso organismo, principalmente do sódio, né, chamado de hiponatremia. Isso aí pode acarretar alteração neurológica. Então, tem uma série de complicações que pode trazer só se o paciente ingerir mais de 14 litros de líquido por dia. Sempre equilíbrio, que faz bem demais. Doutor, quais são as doenças renais mais comuns? Na verdade, as principais causas de doença renal crônica no mundo inteiro são 3. Diabetes mellitus, hipertensão arterial sistêmica e glomerulonefrite crônica. A hipertensão dando a nefropatia hipertensiva. A diabetes dando a nefropatia diabética. E as glomerulonefrites são um conjunto de doenças que vão atingir uma estrutura no rim chamada de glomérulo, que é responsável pela filtração. A manifestação inicial, por exemplo, de uma doença glomerular, que é mais específica, é a perda de proteína na urina ou um sangramento na urina, né? Então, às vezes, a gente só fica pensando em hipertensão, hipertensão e diabetes, e realmente tem que pensar, porque são as doenças mais incidentes, mas não podemos esquecer das glomerulonefrites, que muitas vezes são ocultas e que, no momento inicial, não altera a função renal, mas que a gente consegue captar e fazer um diagnóstico precoce com um simples exame de urina de rotina. Doutor, é claro que tomar remédio sem indicação médica é prejudicial, mas, às vezes, a gente tem hábito de tomar analgésicos, anti-inflamatórios, e os rins? Fabiana, na verdade, não existe nenhum medicamento que é isento de provocar dano renal. Lógico, tem algumas classes de medicações que são mais danosas do que outras. Por exemplo, o anti-inflamatório. Os anti-inflamatórios não esteroidais, que na prática é o Torcilax, o
Voltaren, a nimesulida, o ibuprofeno, né? São anti-inflamatórios usados corriqueiramente, principalmente por idosos, por conta de osteoartrite, lombalgia. É uma classe extremamente com potencial de nefrotoxicidade. Pode dar uma lesão renal significativa, principalmente se o paciente tiver outras comorbidades. Então, quanto maior o número de comorbidade, mais idoso é o paciente, mais vulnerável é ele apresentar uma disfunção renal atrelada ao uso de medicações, principalmente dos anti-inflamatórios. E lembrando que nenhuma classe de medicação é isenta de dano renal. Até mesmo o diurético pode provocar, por exemplo, uma nefrite intersticial aguda. Doutor, tem alguma diferença entre homens e mulheres ou o gênero não é relevante? A maioria das vezes as doenças renais elas comprometem de maneira mais agressiva e mais intensa o gênero masculino em relação ao gênero feminino. Do ponto de vista comportamental, lembrando que a mulher se cuida mais, vai mais ao médico, faz exames mais precocemente, mais preocupado com a prevenção do que o homem. Então, isso aí, o próprio hábito já doutrina para maior ou menor agressividade. Sem contar também com o próprio comportamento característico das doenças renais, por exemplo, a doença de Berger, que é uma glomerulonefrite, ela pega os homens de maneira mais intensa e mais agressiva do que o gênero feminino. Doutor Alcino Reis, médico, nefrologista, professor na Universidade Federal do Triângulo Mineiro. Professor, em relação a essa questão de homens e mulheres, muitas vezes também a gente pensa se o fato das mulheres se cuidarem mais faz com que elas tenham um diagnóstico mais precoce. Os homens acabam protelando isso um pouco. Tem algum sintoma que é possível desconfiar de uma doença renal? A doença renal, a gente brinca que é uma doença silenciosa e realmente é. Quando acontecem os primeiros sinais e sintomas das doenças renais, significa que a função renal está bem deteriorizada. Então, o paciente, quando nos procura já com alguma queixa relacionada de maneira bem específica aos rins, a gente fica até preocupado, porque significa que o clearance de creatinina, ou seja, a taxa de filtração glomerular, normalmente está bem deficitária, normalmente menos de 30%, que a gente fala, ou 30 ml por minuto. E quais são esses sinais e sintomas? Do ponto de vista de ingestão de líquido, como os rins exercem a função de manter o equilíbrio hídrico no corpo, quando eles vão perdendo a função, vai havendo uma sobrecarga hídrica, um acúmulo de líquido no corpo. Isso aí se manifesta através de inchaço nas pernas, tosse seca, principalmente ao deitar, descontrole da pressão arterial sistêmica, cansaço fácil. Outros sinais e sintomas das doenças renais: perda de apetite, emagrecimento, falta de ânimo, cansaço fácil, redução do volume da urina. Então, são sinais e sintomas que estão mais relacionados à perda de função renal, principalmente náuseas e vômitos no período matutino. Isso aí é bem relatado. A gente chama esses sinais e sintomas de uremia, certo? Doutor, há uma incidência cada vez mais crescente do consumo de álcool e drogas lícitas e ilícitas. Nesse sentido, o que se observa nas estatísticas é que há uma relação desafiante, né, de vivenciar uma pandemia com todos os aspectos de afastamento físico, né, e questões mentais e psicológicas. Os últimos dados mostraram o aumento do consumo de álcool mais uma vez. Qual é o prejuízo para os rins? Isso é bem documentado na literatura médica, tanto a parte do álcool quanto cigarro ou drogas, eles provocam lesões diretas no rim. A gente sabe que uma parte do rim muito significativa e muito importante, que já foi falado aqui, que são os glomérulos, eles, na verdade, são um tufo de capilar, ou seja, um novelo de vasos sanguíneos. Tudo que agride esse novelo, esses vasos sanguíneos renais, prejudicam a função renal, leva à perda de função renal. O álcool, a droga, o cigarro, lesa esse endotélio desse tufo glomerular, levando à disfunção, ou mesmo acarretando uma glomerulonefrite. Existe uma glomerulonefrite muito relacionada, por exemplo, com o uso de drogas, que é a glomerulosclerose segmentar focal, conhecido como GESF, muito atrelado ao uso de heroína, de cocaína, certo? Doutor, o que o senhor pode nos ensinar sobre rins e Covid-19?
Nós todos fomos pegos de surpresa, né, nesse ano de 2020 e todo mundo desconhecia a evolução da doença e ainda tem um grande desconhecimento em torno dessa nova doença, podemos dizer assim. E aí cada especialidade ficou de olho, né? O que eu vou ter pela frente agora que lidar nessa pandemia? A minha especialidade, como que eu vou lidar, como que o paciente vai chegar para mim, como que eu vou tratar essa complicação. E desde o início da pandemia, a gente prestou atendimento aos pacientes infectados com Covid no Hospital São Domingos, né, lá no POS 6. O que nós notamos, os pacientes que evoluem com um quadro respiratório importante são aqueles pacientes que têm o que a gente chama de pacientes mais inflamados, que desenvolveram uma resposta inflamatória sistêmica mais intensa. Essa resposta inflamatória intensa ela não fica restrita aos pulmões. Ela dissemina pelo corpo, principalmente para os rins. Então, a gente observou que os casos mais graves, com comprometimento pulmonar mais grave, em questão de dias, evoluiu com comprometimento de função renal, necessitando muitas vezes de terapia renal substitutiva, né, que é a hemodiálise. É claro que é personalizado, cada caso é um caso, é claro que não se compara sem dados científicos. Aqui o que a gente vai fazer é só um alerta. E, na verdade, é uma forma também da gente compreender um pouco mais esse bastidor que vocês estão diretamente frente a frente e que as pessoas em casa muitas vezes não alcançam. Quer dizer que esse acometimento de poucos dias ele é diferenciado, é raro, porque habitualmente isso poderia acontecer com mais tempo, dando oportunidade de tratamento. Então, a Covid realmente é uma doença bem grave. Os pacientes que evoluem com um quadro mais graves, principalmente com comprometimento respiratório, necessidade de ventilação mecânica, muitos deles evoluem com comprometimento de função renal. A literatura médica nos fala em 13%, e desses 13% que evoluem com disfunção renal, insuficiência renal aguda, 5% vão precisar de terapia renal substitutiva. Então, ainda bem que é um número relativamente pequeno, se a gente pensar no montante de pacientes infectados, então a gente fica um pouco mais tranquilo. Mas os pacientes que apresentam uma disfunção renal com necessidade de terapia renal substitutiva têm um prognóstico desfavorável e uma mortalidade elevada. Doutor, em relação a essa questão que nós estamos conversando, da saúde dos rins, a gente ouve falar muito de hemodiálise, diálise, né? O senhor pode explicar um pouquinho a diferença? Claro. Na verdade, a diálise é um termo que significa troca, né? E significa trocar, tirar do meio mais concentrado e translocar para o meio menos concentrado. Por que eu estou falando isso aí? O paciente que tem a perda de função renal, ele começa a ter um acúmulo no organismo de várias substâncias. Uma delas, e a principal, é a ureia. Então, a ureia vai se elevando no sangue, começa a ter aqueles sinais e sintomas que já foram ditos anteriormente. Então, a maneira de remoção da ureia do organismo é através da diálise, ou seja, troca, uma filtração do sangue. A diálise, a gente tem dois tipos de diálise. Tem a hemodiálise e a diálise peritoneal. Ou seja, tanto a hemodiálise quanto a diálise peritoneal são subtipos de diálise, né? São coisas diferentes. A hemodiálise é aquela que o paciente precisa ter um acesso vascular, seja um catéter de duplo lúmen de curta permanência, seja uma fístula arteriovenosa, seja um catéter de longa permanência, que é chamado de permicate, ou mesmo uma prótese vascular. O paciente precisa ir 3 vezes por semana numa clínica, fica 4 horas em média fazendo a troca, a filtração, né, do sangue cheio de impurezas e retirada do líquido também. A diálise peritoneal é um outro método dialítico, né, de troca, de filtração, que é feito pela cavidade abdominal. É implantado um catéter no peritônio, chamado de catéter de Tenkoff. Esse catéter ele fica fixado e 4 vezes por dia é realizado uma infusão de um banho de diálise, que na verdade é um soro específico. O paciente entra num quarto, na casa dele, tem que ser um quarto limpo, idealmente não ter animais em casa, um quarto com pouca poeira, o ideal é nenhuma, né? A limpeza ao máximo. Então, 4 vezes por dia ele entra nesse quarto. Ele entra, coloca a máscara, lava as mãos, senta,
faz a conexão com esse banho de diálise, infunde no peritônio, trava o catéter de Tencoff, 6 horas depois ele volta para aquele ambiente, faz a mesma, drena o que está ali dentro, que já é o resto da filtração do peritônio dele, e infunde um novo líquido de diálise peritoneal. Então são 4 trocas, isso aí é chamado de CAPD, é um subtipo de diálise peritoneal. A gente tem a DPA, que é diálise peritoneal automatizada, é conectado o paciente a uma máquina em casa, com ele dormindo pelo catéter de Tencoff. E tem a DPI, que é diálise peritoneal intermitente, que é realizado 2 vezes em média com o paciente internado 24 horas em nível hospitalar, mas que na prática é pouco utilizado, porque a maioria fica na hemodiálise e um pouco na diálise peritoneal, seja CAPD, seja DPA. Saúde é com a gente, aqui Fabiana Silbor, Dr. Alcino Reis, professor na Universidade Federal do Triângulo Mineiro e também médico cooperado, diretor da Unimed Beraba, e é um dos responsáveis pelo importante trabalho que está sendo feito no São Domingos de cura dos pacientes que estão com Covid e médico nefrologista. Doutor, quem não está dialisando, como é o tratamento? Nem todos os pacientes com doença renal crônica estão já em terapia renal substitutiva. A grande maioria, na verdade, nem evolui para diálise, seja hemodiálise peritoneal. A grande maioria fica, então, em tratamento conservador. O que envolve o tratamento conservador? Envolve controle dos riscos cardiovasculares, ou seja, das mesmas doenças que afetam o coração e que afetam os rins. Então, controle rigoroso do diabetes, controle da hipertensão arterial sistêmica, controle do colesterol, atividade física, perda de peso, ingesta hídrica vigorosa e principalmente alimentação. A gente tem na literatura médica muito bem documentado que a dieta com restrição de proteínas em pacientes que já têm perda de função renal, ela altera a evolução da doença. Então, eu posso evitar a progressão da doença renal crônica quando eu faço uma dieta com restrição de proteína. Então, a dieta hiperproteica, ela sobrecarrega o rim do renal crônico e acelera a perda de função renal. Estou falando sobre essas questões específicas, o senhor falou uma coisa muito interessante. A gente tem umas modas de umas dietas que começam a ganhar força na mídia, as pessoas fazem sem procurar os especialistas, sem ir ao médico. A gente tem uma que as pessoas passam a comer só proteínas e carboidratos. Então, quer dizer que isso é muito perigoso, aderir a esses comportamentos sem saber. Exatamente, Fabiana. Antes de qualquer mudança do estilo de vida, é importante a orientação de um profissional da saúde. Se o paciente, por exemplo, não tem uma doença renal crônica, mas tem uma história de nefrolitise, que são as pedras nos rins, uma das causas de formação de pedra nos rins é o ácido úrico aumentado. O que leva ao aumento do ácido úrico, muitas das vezes, é o excesso de proteína na alimentação. Então, essa sobrecarga de proteína pode não sobrecarregar o rim em quem tem função renal preservada, mas, por outro lado, pode levar à formação de cálculos se aquele paciente já tem um histórico familiar de nefrolitise. Para os pacientes em tratamento, é desafiante conviver numa sociedade que ainda não está apta para pacientes com doenças crônicas, independente de serem renais. Mas para o renal há toda uma força-tarefa para a qualidade de vida. O que nós podemos, nesse momento, doutor, explicar aos familiares, os relacionamentos das pessoas, também aos amigos, enfim, aqueles que estão na convivência diária com os pacientes e até mesmo a quem não convive, para que nós possamos aprender mais, sobre como ter uma empatia por quem está nessa fase de recuperação. O que a gente sabe hoje é 10% da população, de qualquer população, é portadora de doença renal crônica, em tratamento conservador. Desses 10%, 1% já está em terapia renal substitutiva. Então, se eu pego a população brasileira, em torno de 200 milhões, 20 milhões são portadores de doença renal crônica e 200 mil estão em hemodiálise.
Os pacientes renais crônicos, nós somos orientados a ter um tratamento multidisciplinar, não apenas com o nefrologista, com o médico nefrologista acompanhando o paciente, mas a enfermeira nefrologista, um terapeuta ocupacional, o psicólogo, um nutricionista. O renal crônico é um tipo de paciente que precisa ter um acompanhamento multidisciplinar, porque a mudança no estilo de vida deles é muito radical. Por exemplo, eu sempre costumo falar isso durante as aulas para os alunos. Quando o paciente que mora lá na zona rural, que acostumou comer carne a vida inteira, acostumou comer gordura, banha de porco, evolui com uma perda de função renal, eu tenho que trazê-lo para a cidade, trazê-lo para uma clínica de hemodiálise, restringir a alimentação dele, isso aí gera um desconforto psicológico, um estresse psicológico muito grande para aquele paciente e para os familiares. E nós percebemos os pacientes, quando iniciam a hemodiálise, principalmente, aquela ansiedade, aquele nervosismo, aquele medo do desconhecido, não só do próprio paciente, mas de todo o familiar. Então é importante desmistificar que tratamento renal substitutivo, que a diálise seja o fim de vida. Não é o fim de vida. Na verdade, a manutenção de uma vida, né, com uma doença grave, que é a perda de um órgão nobre, mas com algumas limitações. Nós temos pacientes que fazem diálise há mais de 20 anos, já se adaptou bem ao estilo de vida. Então é importante essa conversa, esse diálogo com os familiares, com os amigos. Então o renal crônico ele merece uma atenção do ponto de vista multidisciplinar. Doutor, e o transplante? O transplante é considerado também um tratamento renal substitutivo, né? Nós podemos fazer o transplante doador vivo e doador cadáver. O doador vivo pode ser vivo relacionado e não relacionado. O que significa isso? Quando é relacionado, é parentesco até 4º grau, que é o que permite a lei. O não relacionado, no caso, a maioria das vezes, é o cônjuge, né? Então, hoje a lei autoriza que, declarando já a união estável, já pode ser um doador, desde que o doador seja ígido, ou seja, não tenha nenhum problema de saúde, não seja hipertenso, não seja diabético, não tenha doenças autoimunes crônicas. Qualquer paciente que tenha a qualidade de vida, tenha uma saúde vigorosa, pode ser um doador, né? Então, o transplante é uma alternativa que, comparativamente com a diálise, apresenta menor mortalidade e melhor qualidade de vida. Essa é uma situação que muitas vezes faz com que a gente repense, né, as oportunidades. Muitas pessoas querem ser doadoras, mas se preocupam se elas poderão ter uma vida saudável com apenas um rim. O fato de doar um rim não torna esse doador um paciente doente. Pelo contrário, se isso acontecesse, seria terminantemente proibida a doação. E a gente sabe que não é isso que acontece. Os pacientes saudáveis que doam um rim continuam com a mesma saúde, não há diferença nenhuma. Tanto é que tem gente que nasce com apenas um rim e vive normalmente, com função renal preservada, mantendo todo o equilíbrio hidroeletrolítico do corpo, toda a produção hormonal normal. Saúde é com a gente. Doutor Alcino Reis, médico nefrologista, professor na Universidade do Triângulo Mineiro, também diretor da Unimed Uberaba. Doutor, muito obrigada. Sua presença é muito importante. Nós estamos falando de assuntos muito sérios e você que está conosco, sempre nossa gratidão. Já aprendemos aqui demais com o doutor Alcino, que nos ensinou coisas extremamente inovadoras e também que nós podemos colocar em prática para termos uma qualidade de vida. Doutor, é importante que a gente mude hábitos. Então, o que eu posso fazer no dia a dia para que eu contribua para a saúde dos meus rins? Como falado no começo, né, Fabiana, agora há pouco, acho que o mais importante é a ingesta de água. A água ela é muito importante para as reações químicas que acontecem no corpo, para a síntese de proteína dos nossos músculos. E controle dos fatores de risco, como já foi falado aqui, controle da hipertensão, controle do diabetes, atividade física regular, evitar a ingestão de medicação sem orientação médica. Então, são hábitos que parecem tão corriqueiros, tão falados, mas que na prática são pouco praticados, né? Então,
fica essa dica aí de muita água, muito exercício físico, controle das comorbidades, alimentação balanceada com pouco sal, muita fruta, verdura, fibra, proteína para quem não tem disfunção renal de maneira equilibrada e sob orientação de um profissional. E se o paciente já tiver disfunção renal, uma dieta com restrição proteica. Doutor, como no dia a dia, né, nós temos uma vida corrida, às vezes as pessoas estudam, trabalham, então sobra pouquinho tempo aí para se organizar em outras questões. E, às vezes, o estresse, a gente está vivendo um momento de pressão, isso também traz prejuízos. Em relação a como lidar, né, com essa questão, para que a gente possa manter a saúde sempre em alta, porque sabemos também que não adianta só fazer atividade física, ter uma boa alimentação, um sono regulado, mas manter uma rotina de muito estresse, de muita briga, né, que acontece. Hoje a gente vê as pessoas no trânsito, quando vão comprar as coisas. Então, assim, realmente é um momento para mudança. Acho que ele é oportuno para essa transformação. Sim, a ansiedade, o estresse, eles acabam sendo o fator inicial, desencadeante, para a descompensação dos outros problemas de saúde, né? O paciente, por exemplo, que tem um estresse contínuo, uma rotina de trabalho muito exaustiva, esse paciente é muito vulnerável a ter um descontrole da pressão arterial sistêmica, a própria ansiedade aumenta o apetite, com isso o paciente ganha peso com maior facilidade, levando a um quadro de obesidade, consequentemente diabetes mellitus. Então, na verdade, cria-se um círculo vicioso. Estresse, ansiedade, sobrecarga de trabalho e estilo de vida inadequado. É causa e consequência. Doutor, o senhor está com uma equipe multiprofissional à frente do cuidado e assistência dos pacientes com Covid-19 no Hospital São Domingos. Houve um alto investimento na compra de equipamentos, tecnologia de ponta a partir de softwares de última geração para monitoramento desses pacientes e uma equipe multidisciplinar com especialistas de diversas áreas, atendendo 24 horas essas pessoas para buscar a reabilitação. O que se observa hoje é que é uma área de isolamento segura, onde os pacientes e os profissionais de saúde, com toda a segurança pertinente a essa atividade, executam as suas rotinas. Para quem está fora disso, é muito desafiante imaginar o que é isso, o que é estar nesse ambiente, né, buscando aí todas as formas de lutar para combater essa doença. Só pode contar um pouco para nós, dar um depoimento, para que a gente se aproxime mais dessa realidade? Às vezes, sabe, doutor Alcino, eu vejo que as pessoas elas estão ainda um pouco fora da realidade. Claro que muita gente responsável já, muita gente disciplinada. Mas, infelizmente, também, muita gente descumprindo as normas, sem o uso de máscaras, fazendo aglomerações. E me atinge muito saber que, de um lado, a gente tem pacientes lutando pela vida e outros indivíduos que não estão nem um pouco empáticos aos profissionais de saúde, que têm ali uma guerra pela frente, e essas pessoas que estão adoecidas. Então vamos resgatar a história toda desse plano de contingenciamento que foi traçado logo no início da pandemia e que nos pegou de surpresa aí. Então, em março, quando começou a pandemia, nós sentamos, desenhamos todo o plano de contingenciamento. Nós precisávamos ter um ambiente seguro, né, para dar assistência aos nossos beneficiários que se contaminassem por Covid, e assim o fizemos. Criamos no Poço 6, né, do Hospital São Domingos, uma área de isolamento totalmente restrita, aprovada pela vigilância sanitária, com fluxo bidirecional, com 20 leitos de CTI, 4 leitos de enfermaria, instalamos telemetria, adquirimos ventiladores, monitores, instalamos telemetria para os 20 leitos de CTI, com 4 leitos de enfermaria, montamos equipe médica com vários profissionais, não apenas um coordenador, mas uma equipe de médicos treinadas, infectologista, nefrologista,
visita da Unimed domiciliar no processo de deshospitalização desses pacientes que iam atingindo um nível de melhora clínica importante. Então, esses nossos pacientes eles foram bem atendidos desde o começo, mesmo os pacientes críticos. Teve muito estresse, uma doença desconhecida, estresse da própria equipe, mas hoje a equipe está muito bem entrosada, todo mundo trabalhando muito bem. No começo, aquele estresse todo, o medo do desconhecido. E hoje mantemos as mesmas normas, as mesmas práticas de segurança que foram implantadas lá no começo de março e garantimos assim a segurança de todos os profissionais de saúde. Então, o posto 6 ficou isolado para o atendimento do nosso beneficiário contaminado pelo coronavírus. O pronto atendimento também foi traçado um programa de atendimento de quadros respiratórios, quadros suspeitos de infecção pelo Covid-19. Então, os pacientes todos eram orientados, ainda são orientados a procurar o pronto atendimento do Hospital São Domingos, caso apresente quadro respiratório. Lá é feita uma avaliação, exame de imagem, se assim for necessário. E, de acordo com a avaliação do médico que faz o atendimento no pronto atendimento, esse paciente vai ser tratado em casa ou vai ser internado, e os que são orientados a ficarem em tratamento domiciliar, eles são monitorados pelo Viver Bem. Então, hoje nós temos uma equipe de fora do hospital, aqui no Viver Bem, que faz o monitoramento desses casos que procuraram atendimento e ficaram com um tratamento ambulatorial. Essa equipe do Viver Bem também faz o monitoramento dos pacientes que ficaram internados e receberam alta em casa. Então, nós temos uma cadeia toda fechada de atendimento ao paciente com Covid. Desde o pronto atendimento no Hospital São Domingos, passando pela internação e a retaguarda de monitorização pelo Viver Bem, que é a nossa Unimed domiciliar. Mostrando todo esse estresse, todo esse trabalho que foi montado, essa dinâmica, é importante que a população se conscientize, evite aglomerações, evite eventos grandes agora, use máscara, higienize a mão com álcool gel, para a gente conseguir conter o avanço muito rápido, evitando colapsar o sistema de saúde. Esse é o objetivo, evitar que tenha colapso no sistema de saúde, que a gente possa continuar prestando essa assistência de maneira eficaz, com qualidade, a todos os nossos beneficiários. Oi, saúde é com a gente, Fabiana Silbor, aqui doutor Alcino Reis, que é professor na Universidade Federal do Triângulo Mineiro, diretor na Unimed Beraba, médico nefrologista. Doutor, muito obrigada. Sua participação é incrível, porque nós aprendemos muito e é uma oportunidade de criarmos novos hábitos. Essa é uma atenção que tem sido realizada, como o senhor nos explicou, de realmente primeiro mundo. Nós hoje temos uma parceria do Hospital com o Einstein, que é uma referência em atenção dentro desse posicionamento Covid, onde algumas ações estão sendo feitas e futuramente nós iremos falar sobre esse assunto. Então, a gente observa que temos realmente que reconhecer os profissionais de saúde, as pessoas que estão à frente nesse momento. O apelo à população já foi feito, eu acho que todo mundo já sabe que usar máscara, manter o afastamento social, evitar aglomerações e, nos processos de rotinas, manter a distância suficiente, é algo que todo mundo já compreendeu. Então, cabe mesmo cada um fazer uma autoanálise e perceber se tem contribuído para a vida ou para os desafios. Tem falado, doutor, que o fato de termos óbitos não pode ser uma responsabilidade específica só da doença. Nós temos que fazer parte, é uma doença social. Então, todos nós somos responsáveis. Precisamos ter essa empatia, essa percepção. Quando nos cuidamos, quando usamos máscaras, quando fazemos a proteção do ambiente, estamos cuidando de todas as pessoas. Quero ao senhor transmitir os parabéns e o agradecimento em nome de todos os nossos aqui telespectadores, ouvintes, porque, sem dúvida, essas pessoas estariam fazendo isso nesse momento. Temos recebido aqui um número significativo de mensagens e quero também que o senhor deixe uma mensagem, já que isso vai chegar a tantos profissionais de saúde que estão nessa equipe,
mas que também estão trabalhando na linha de frente. Nós temos profissionais específicos da área, mas nós temos também outros, como, por exemplo, as secretárias que estão nos consultórios, o padeiro, né, os indivíduos que estão aí trabalhando para nos oferecer água, o pessoal que faz a higienização, coleta de lixo, tanta gente que tem mantido os serviços de necessidade em dia, colocando-se na linha de frente e fazendo com que a gente mantenha a ordem e consiga superar essa doença. Eu queria mandar uma mensagem de agradecimento, né, e homenagem, principalmente à equipe do Posto 6 do Hospital São Domingos. Eu acho que a equipe médica, de enfermagem, os fisioterapeutas, o psicólogo, o assistente social, eles foram incríveis nessa pandemia, né? Então, a minha homenagem a todos eles, na figura do Dr. Ivan e Dr. Youssef, que são os coordenadores do CTI do Hospital São Domingos, parabenizá-lo por todo esse esforço, pela dedicação, horas e horas de plantões, virando noites em claro, dificuldade de encontrar, às vezes, profissionais de saúde em meio ao caos, mas que no final tudo está dando muito certo, né? Todo mundo unido, todo mundo se ajudando, todo mundo se conscientizando cada vez mais. Nós parece que estamos tendo nos últimos dias, aí, agora no final de outubro, uma diminuição do número de casos internados, né? Então, isso aí parece que pode ser até um efeito da conscientização das pessoas e eu espero que essa conscientização permaneça até o surgimento da vacina de maneira segura, né? E quero parabenizar também todos os outros profissionais do Hospital São Domingos que entenderam esse projeto de levar o setor Covid para dentro do hospital. No começo tivemos algumas críticas, mas depois o pessoal entendeu que precisávamos fazer isso. A gente precisava ter um local para atender e dar uma assistência de qualidade para os nossos beneficiários. Então, parabenizar todo o hospital, que no começo ficou um pouco receoso de montar essa estrutura Covid lá, mas que hoje funciona muito bem, de maneira muito isolada e segura. Os outros setores do hospital estão funcionando de maneira muito bem, muito seguro, CTI não Covid, maternidade, posto de internação clínica e cirúrgica, bloco cirúrgico, a parte da burocracia toda administrativa. Então, eu quero parabenizar e mandar essa mensagem de união, de fé, de esperança de que dias melhores estão por vir. Muito obrigado de coração a todos vocês, a dedicação e o trabalho de todos. Doutor, parabéns. O senhor esteja sempre abençoado e protegido. Muito obrigada, no meio dessa agenda tão lotada e desse momento de vocação tão sagrada de salvar vidas, em destinar a nós essa chance de aprendermos mais, dessa convivência com a sua experiência e com a sua forma de fazer medicina, de jeito humanizado, verdadeiro e realmente que nos inspira de uma forma gigantesca. Porque, pense, quando todos nós estamos fugindo da doença, né, vocês vão ao encontro dela para realmente curar e salvar vidas. Isso é incrível. Parabéns e muito obrigada. Obrigado a vocês. Abraço.